a paz. Verdade que aquele que confia no Senhor será renovado, será sustentado, será guardado e livre do mal. Este texto que nós lemos de 2 Pedro, de 1 a 11, essa segunda carta de Pedro, ele como apóstolo de Jesus, que viveu, que conviveu com o Senhor, ele recebeu a fé, e ele diz aqui no verso 1, a todos que receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Pedro, ele sabia valorizar toda aquela herança da fé, da palavra, da presença de Deus. E ele, nesta carta, ele exorta, ele estimula, ele desafia os crentes ao desenvolvimento, ao amadurecimento espiritual. Então, o tema da nossa mensagem hoje é sobre desenvolvimento espiritual. Você recebeu uma fé. Você tem fé. A fé que você tem é real, é preciosa, é valiosa. Pensa que a fé que você tem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a mesma fé que Pedro tinha. Pensa que aquela geração de homens de Deus, mulheres de Deus, passaram o bastão para outra geração, que passaram para outra, que passaram para outra, e chegou até você esta mesma fé preciosa em Cristo Jesus. E Pedro diz no verso 3, seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Então, Deus em Cristo nos deu a provisão, nos deu os recursos necessários para a gente caminhar para a vida e a piedade. O que é a piedade? Piedade é a espiritualidade. Pio é espiritual. Então, Deus quer que a gente desenvolva a nossa espiritualidade. E como obter? Onde obter? Como pegar esses recursos que Deus nos deu para o desenvolvimento da vida e da piedade? No mesmo verso diz, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, esta riqueza, este tesouro, esta provisão plena de Deus está em Cristo. Quando você conhece a Cristo, à medida direta que você avança no conhecimento de Cristo, você avança no desenvolvimento da sua espiritualidade. Então é nele que a gente encontra esta fonte inesgotável. E no verso 4, Pedro diz assim, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. Gente,
Isso aqui é participar da natureza de Deus. As promessas, a palavra, a boa nova, o evangelho, o perdão, a graça de Cristo deu a você e a todos nós o privilégio de participarmos da vida de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muita gente fala a frase, mas todos são filhos de Deus, como uma ideia do amor universal, do amor profundo de Deus pela humanidade. Todos são filhos de Deus. Mas não é verdade isso. A Bíblia ensina que todos nós somos criaturas de Deus. Obrigado. Todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Todos nós fomos criados pelo Eterno. Porém, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, aceitam o preço que ele pagou, é que tornam-se filhos de Deus. Saem da condição de criação, criatura de Deus, para a condição de filhos de Deus. E aqui Pedro está enfatizando que Deus nos deu, nesta condição de filhos, a participação na natureza de Deus. Não é pouca coisa. Não é qualquer coisa. Não é qualquer promessa. No verso 5, Pedro diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. E a partir dali, ele vai falando de diferentes qualidades que, partindo da fé, vão acrescentando e ampliando o desenvolvimento espiritual. Então, o nosso desenvolvimento espiritual, nossa maturidade, nosso amadurecimento, nosso caminhar com Deus, ele é um caminhar gradual. Parte dessa fonte da graça, parte desse princípio que, ao aceitar Jesus, você nasceu de novo e é participante da natureza de Deus, por isso você torna-se filho, filha de Deus. Mas Pedro diz assim: por isso mesmo, empenhem-se, se esforce, dedique-se, faça investimento para acrescentar à sua fé a virtude, acrescentar à fé e virtude o conhecimento, acrescentar a perseverança, o domínio próprio, o amor, a fraternidade. Ou seja, ele então está falando deste desenvolvimento. Como é que ele vai se dar? Com essa base da graça, da fé, e você vai se empenhar, você vai investir. Mas, pastor, não somos salvos pela graça? Sim,
Isso não vem de Deus para que nem ninguém se glorie? Sim, verdade. Mas o desenvolvimento espiritual é pela graça? Sim. Mas eu invisto, eu emprego tempo, eu gasto tempo, eu me dedico. Pergunto para você, se você é sedentário, tem 60 anos, sua vida física, a sua saúde física vai estar ok? Não. Pode estar na parte clínica, mas a sua estrutura músculo-esquelética, esqueleto é a parte óssea, e a sua musculatura, os ligamentos, os tendões, a tendência é você ir perdendo massa muscular. Então, se uma pessoa sedentária há muito tempo começa a fazer exercício, vai para a academia, vai fazer hidroginástica, vai fazer pilates, ela vai conseguir ter um desempenho físico, um condicionamento físico na primeira semana? Claro que não. Na medida que ela perseverar, continuar fazendo, se empenhando, se esforçando, ela vai desenvolver esse condicionamento físico. É a mesma realidade do mundo espiritual. É a mesma realidade numa habilidade qualquer, para tocar um instrumento, para desenvolver, aperfeiçoar sua voz, a impostação da voz, a comunicação, qualquer área da sua vida. Então, eu estava observando aqui, tem 8 qualidades: a fé, a virtude, depois vem acrescentar o conhecimento, do conhecimento acrescenta o domínio próprio, do domínio próprio a perseverança, da perseverança a piedade, da piedade a fraternidade e da fraternidade o amor. São 8 virtudes. É muito interessante. O que é a virtude? A virtude é a prática da bondade, né? Porque nós podemos dizer que todas as qualidades são virtudes, são coisas boas do caráter, da conduta moral, mas aqui o termo está empregado no sentido de benignidade, de prática do bem. Então, diz Tiago lá, se você tem fé, mostre a sua fé com as suas obras. Então, quando você se empenha em praticar o bem, você, a partir da sua fé, você está acrescentando à fé a virtude. E pensa que isso é um desenvolvimento. Você pode aprender a fazer o bem, a ajudar pessoas, a se aperfeiçoar nisso. Porque tem muita gente que sai fazendo o bem de qualquer maneira, sem olhar aonde está investindo, e entra numa cilada. Pessoa que engana, que mente, que quer só se dar bem, e você fica, o seu recurso é limitado, e você fica investindo naquele buraco sem fundo. Aquela pessoa não está querendo uma mudança de vida mesmo. Então, não quer caminhar. Então, praticar a benignidade
se exercitar nisso, faz a gente amadurecer espiritualmente. Da virtude, o conhecimento. Então, conhecimento do quê? Porque Salomão em Eclesiastes, no último capítulo 12, ele dá um alerta, ele diz assim, olha, preste atenção, para se informar, para ler livros, para conhecer coisas, não tem fim, não tem fim. Nós estamos numa época em que o conhecimento dobra a cada ano. Tão acelerado está. Então, não dá para a gente acompanhar tudo. Por mais que você cresça na informação e no conhecimento, não dá. Porém, este conhecimento que Pedro fala aqui é você desenvolvendo o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. É o conhecimento dos mistérios do Senhor. Daí a importância de você ler a Bíblia todos os dias, de você frequentar a escola dominical, entender o que você está lendo. Acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio. Domínio próprio é aquele fruto do Espírito, temperança, autocontrole, né? Para você não sair seguindo a sua vida, seus impulsos de qualquer maneira. E na caminhada espiritual, a gente tem oscilações, como na vida em geral, e ele sugere da gente acrescentar ao domínio próprio a perseverança. E, junto da perseverança, o desenvolvimento da espiritualidade. Conexão com Deus, conexão com o Espírito Santo, entender, conhecer, ter comunhão com Ele. Piedade. Né? E acrescentar à piedade a fraternidade. Um exercício muito interessante é você olhar e perceber que você está entre irmãos, que você faz parte de uma família, a família de Deus. E ter esse amor fraternal, essa conexão. E por fim, a virtude, o desenvolvimento, o fruto do Espírito maior, o amor. E Pedro, ele diz assim, se a gente entra nesse desenvolvimento, é o verso 11, deixa eu achar aqui, se você entra nesse processo de crescimento, de amadurecimento e vai acrescentando essas qualidades à sua vida, no verso 11 diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, os seus pecados são perdoados. E se você não abandona a sua fé, você persevera, você vai entrar no céu. A Bíblia não ensina que exista purgatório. Há um lugar escuro, sombrio, de sofrimento, onde ali você vai pagar o resto dos seus pecados. Porque você fez isso, fez aquilo, tal. Não há esse ensinamento bíblico. Ensina que a pessoa, quando ela morre, ela vai para o céu, se ela tem em Jesus o seu único e suficiente Salvador. O que faz diferença lá, vamos pensar assim, então todo crente que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem a nota 5,
que é a nota para passar, é a nota limite para você entrar no céu. A pessoa se arrependeu no último minuto da vida, no leito do CTI, vai entrar no céu. O que vai fazer diferença é do 5 até o 10. Não é que o cara está aqui, entrou com nota 5, ele vai passar no purgatório um tempo, sofrer para apagar seus pecados. Não. Nosso sofrimento não paga pecado. Deus permite a gente passar pelos sofrimentos para aprender, não é para pagar pecado. Pecado quem pagou foi Jesus. Podemos colher maus frutos de sementes ruins que plantamos, mas tudo isso está dentro da dinâmica do crescimento, do aprendizado, não é para nos purificar. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Agora, de 5 a 10, diz respeito a um amadurecimento, a entrada ampla no reino de Deus, diz respeito ao galardão, diz respeito à sua condição eterna. Então, imagina que lá no céu, como Deus é perfeito, tudo é perfeito, na eternidade a perfeição vai prevalecer e de todos nós, é aqui que você define qual será o seu status na eternidade. Se você entrou no céu raspando, maravilha, já entrou, está muito bom. Mas Deus te deu 10 talentos, você desenvolve 2. Deus te deu um potencial de 5 talentos, você desenvolve 1. Então, passar na prova final, entrar no céu, é nota 5. O resto tem a ver com o desenvolvimento espiritual. O resto tem a ver com o serviço da casa de Deus. O resto tem a ver com o quanto você permite Deus entalhar em você o caráter de Cristo. O quanto você é instrumento de Deus para abençoar pessoas e levar a obra do reino de Deus adiante. Isso vai fazer a diferença do 5 até o 10. E aí, posso afirmar para vocês, não tem nada mais empolgante na vida do que entrar na plena sintonia dos pensamentos, dos propósitos, das intenções de Deus para você. Quando você aprende a jogar videogame e vence, aí você passa para outra fase e vence, aquilo te empolga. Quando você desenvolve uma habilidade, aquilo te anima. Quando você aprende a ganhar dinheiro, o cara que ganha dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro. Fica, aspas, como que viciado em ganhar dinheiro. É lícito ganhar dinheiro. Não é lícito ganhar dinheiro extorquindo, subjugando, maltratando, explorando os outros. Mas ganhar dinheiro é lícito. E a pessoa, quando ganha, gosta de ganhar, gosta. Pensa que você tem uma poupança no céu, meu irmão. Pensa que quanto mais o bem você faz, mais esse bem volta para você. Quanto mais você abençoa pessoas, mais você será abençoado. E pega o embalo nesse desenvolvimento da espiritualidade e avança, pega gosto nisso, e você vai ver quão maravilhosa é esta jornada. Como filhos de Deus, nós temos as nossas contradições, nós temos os nossos paradoxos. Apesar de você ter nascido de novo, você ainda está aqui na terra, nesse corpo imperfeito, limitado, e você ainda carrega o fardo do velho homem. A sua alma, imagina que o microfone é a alma. De um lado está
o espírito do outro está a carne. E a sua alma pende ou para o espírito ou para a carne, está apegada à carne. Então tem uma guerra dentro de nós. E esta batalha, esta guerra, dificulta o desenvolvimento espiritual. Como que a gente resolve isso? Aprendendo a nos arrepender e nos converter. Aprendendo a confessar, conversar com Deus todos os dias. Você olhar o seu dia, palavras, atitudes, indiferença, maus pensamentos, coisas que você falou, negativas das pessoas, ira, ódio, agressividade, inveja. Tudo isso você pode todos os dias ir a Deus e dizer: Deus, aquela minha palavra foi ruim. E confessar e pedir perdão. E vai de novo, e todo dia você vai e vai. Deus vai sondando você, quando você vai aprendendo a confessar, aprendendo a se humilhar, aprendendo a quebrantar-se nesse processo de lidar com o paradoxo da carne e do espírito, de desenvolver a sua espiritualidade, você vai aprendendo. Diz lá Tiago 4:7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Versos 8 a 10, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. É nesse lugar de honesta confissão, de você ir a Deus e se submeter a Ele, de falar e olhar e checar e ver o que você fez naquele dia, é que você vai aprendendo a lidar com essa guerra, essa contradição da carne e do espírito, humilhando-se, lamentando seus pecados, seus erros, confessando, se quebrantando. Tem uma oração de Jeremias, capítulo 31, verso 18, que ele diz: converte-me e converter-me-ei. Sara-me e serei sarado. Então, Deus é capaz de nos converter. Às vezes você tem um jeito de funcionar que você presta atenção sempre nas coisas negativas das pessoas e você tem um gosto, um prazer de falar mal das pessoas, de enfatizar as coisas negativas das pessoas. A pessoa está convivendo com você, quando ela sai, você fala para outra: mas fulano tem um mau hálito, né? Fulano é assim, é metido. Mas... Então, parece que quando você fala com alguém sobre o outro, você e esse alguém são melhores e o outro é pior. Mas quem fica pior é você. Então, nós temos o privilégio de sermos filhos de Deus no meio de uma congregação, de um povo de Deus. E temos a possibilidade de descobrir a beleza, a riqueza, o tesouro, o ouro de Cristo, as virtudes do Senhor, uns nos outros. E a palavra de Deus, como uma espada, ela vai sondando, vai separando uma coisa da outra. Quando você chega nesse ambiente de quebrantamento, confissão,
E é ali que você aprende. É ali que você vai acrescentando a fé, a virtude, acrescentando a virtude, o conhecimento. É ali que a espada do Espírito vai dividindo, essas contradições vão diminuindo, o copo que está quase vazio vai se enchendo. O copo quase vazio é um pouquinho de Cristo, um pocão da sua alma. Aí Cristo vai crescendo e a sua conexão em Cristo vai aumentando. Então, hoje, nós temos essa possibilidade de celebrar a nossa aliança com Deus na Santa Ceia e renovar esse pacto nosso com Ele. Veja, nós temos um contrato com Deus, um pacto, uma aliança. E hoje nós vamos comer do pão e beber o cálice, dizendo: Deus, eu quero entrar nessa escola, eu quero entrar nesse caminho do desenvolvimento espiritual. Eu quero romper barreiras, quebrar cadeias. Eu quero romper muralhas. Podemos dizer para Deus: eu quero renovar o meu concerto, a minha aliança, o meu pacto contigo, o meu propósito de ser fiel até a morte. Em nome de Jesus. Amém.